Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Roberto e estamos mais uma vez aqui no nosso encontro virtual do nosso EAD, Curso Recuperação Judicial e Falência. Bom, nós vamos dar início hoje à nossa aula 3, certo? Que é uma aula que vai começar a tratar especificamente sobre o procedimento judicial da recuperação judicial. Nas nossas aulas anteriores, na aula 1, nós fizemos uma introdução ao assunto, né? Dizendo o que é recuperação judicial e o que é falência, e a quem se aplica e a quem não se aplica a Lei 11.101. Além de falarmos sobre a questão, por exemplo, como foro, né? Onde vai tramitar um processo de recuperação judicial. Então, tudo isso foi tema da aula 1. Na aula 2, nós falamos sobre os principais, vamos dizer assim, institutos ou órgãos da recuperação judicial. Então, lá nós falamos sobre o administrador judicial, lá nós falamos sobre o comitê de credores, lá nós falamos sobre a Assembleia Geral de Credores, né, que é um dos principais momentos da recuperação judicial, certo? Então nós vimos quando é que a Assembleia Geral ocorre, para que ela ocorre, o que é que ela vai votar, né, já que ela é um órgão especificamente com a função deliberativa, como ela vota, como ela aprova alguma coisa. Então é de suma importância que vocês já conheçam, já dominem esses assuntos para que a gente possa compreender o que a gente vai tratar aqui hoje, certo? Como eu disse para vocês, hoje nós começaremos a tratar da chamada fase processual da recuperação judicial, certo? Já que falência mesmo a gente só vai tratar lá na 2. Então, no primeiro momento, nossa prioridade aqui é a recuperação judicial, certo? Então, com a lei na mão, nós vamos tratar hoje do artigo 45 até o artigo 52 nesses primeiros vídeos aqui, tá? Onde a gente trata, como eu disse anteriormente, sobre a fase processual da recuperação judicial, ou seja, a gente agora começa a tratar sobre o processo de recuperação judicial, certo? Então, de posse aí da sua lei, nós vamos começar a estudar, tá? Quem quiser colocar aí no seu caderno pode colocar. A gente começa a estudar hoje a chamada fase postulatória da recuperação judicial. E por que esse nome fase postulatória? Porque ela pega o momento, ela abrange o momento desde que o empresário ou sociedade empresarial devedora chega à conclusão que a recuperação judicial é a única forma da empresa dele sair dessa fase difícil da qual ela vive. Ele pensa, bom, se não for recuperação judicial, a minha empresa infelizmente ela vai fechar as portas. Então ele começa a tomar uma série de atos que vão preparar aquela empresa para essa fase que ela vai enfrentar, né, que é a recuperação judicial, certo? Então por isso que ela chama de fase postulatória, porque ela pega esse momento em que o empresário decide ingressar com pedido de recuperação judicial e vai até ali a protocolização, tá, dessa inicial onde ele pede a recuperação judicial, tá? Então esse vai ser o tema da aula de hoje, correto? Se você pegar aí a sua lei, a Lei 11.101, que eu creio que deve estar aberta aí com você, você vai notar que o artigo 47 fala dos principais objetivos da recuperação judicial, que é um assunto que a gente vem tratando aqui desde o início do nosso curso. Ou seja, o que a recuperação judicial quer? Afinal de contas, ela se destina a quê? Vocês vão notar aí que pela leitura do 47, que a recuperação judicial ela visa manter a empresa. Ou seja, ela visa manter toda aquela cadeia que gira em torno de uma empresa. Eu já falei isso aqui com vocês algumas vezes. Quando a empresa vem a fechar as suas portas, é muita gente que perde. Por exemplo, perde o empresário, o proprietário, que perde sua principal atividade, sua fonte de renda. Perde os trabalhadores que às vezes vivem único e exclusivamente do salário daquela empresa. Perde o fornecedor que vende para aquela empresa. Perde o Estado que deixa de arrecadar tributos por toda essa cadeia que se estabelece ao redor de uma empresa. Então, quando a empresa fecha, é ruim para todo mundo. E a recuperação judicial ela tem justamente esse condão de tentar evitar com que essa empresa feche. Ou seja, a Lei 11.101, ela vem tentar proteger essa sociedade empresarial ou esse empresário para que se mantenha toda essa cadeia, mantendo assim a função social, mantendo assim a função econômica que essa empresa exerce em todo o mercado, tá? Então, lendo aí o artigo 47, vocês vão tomar que nesse ponto o legislador foi muito claro do que ele quer quando ele instituiu a Lei 11.101, certo?
Então, recomendo a leitura aí, porque é bem bacana esse artigo aí, porque deixa muito claro o que essa lei quer, certo? Agora, quando a gente chegar no artigo 48, a gente vai notar o seguinte: o legislador diz, olha, tudo bem, você é empresário, está passando por uma dificuldade, você quer ingressar com pedido de recuperação judicial. Ok, tudo bem, sem problema algum. Mas você vai ter que preencher algumas condições que o próprio artigo 48 coloca, certo? Então, nós vamos dar alguma dessas condições aqui, né, para a gente verificar como é que o empresário, ou como é que ele vai preencher essas condições para que ele ingresse com pedido de recuperação judicial. E você vai notar aí no artigo 48 que logo no caput dele, logo no caput do artigo 48, ele vai colocar o primeiro requisito que o empresário deve preencher para ele poder requerer recuperação judicial. Ele deve exercer as suas atividades há mais de 2 anos. Ou seja, não basta você exercer a sua atividade há 10 anos. Na verdade, o que esse dispositivo quis dizer é que você deve exercer as suas atividades regularmente há mais de 2 anos. Exercer a atividade regularmente significa que você está inscrito nos órgãos que fazem lá o registro de empresa, que no caso é a junta comercial. Então você precisa estar lá registrado na junta comercial há pelo menos 2 anos, tá? Para que você venha a pleitear a recuperação judicial. Se você exerce sua atividade há 10, a 20 anos e não se registrou, ou só está registrado a um prazo inferior a 2 anos, você não pode pedir recuperação judicial, tá? Então é o primeiro requisito aí que o artigo 48 nos impõe. Professor, existe alguma exceção a essa regra? A doutrina nos traz 2 exemplos. Primeiro, vamos imaginar que um grupo empresarial que é dividido aqui em 3 empresas: empresa A, empresa B e empresa C. Cada uma delas exerce uma atividade econômica diferente, tá? Mas todas elas pertencem ao mesmo grupo econômico, né, que nós chamamos popularmente de holding. Então a empresa A, ela pertence aos mesmos sócios, só que a empresa B e a empresa C idem, mas cada uma delas exerce uma atividade diferente. E aí vamos imaginar que essa empresa A, elas deixa esse grupo econômico aqui porque um determinado outro empresário vem e compra a empresa A, né? Exemplo, eu vim aqui e comprei a empresa A desses sócios aqui. Agora, a empresa A, ela não faz parte mais desse grupo econômico, sendo que esse grupo econômico existia há pelo menos 15 anos, vamos colocar aqui. E aí, um ano depois dessa empresa mudar de dono, às vezes até mudar de nome, às vezes até mudar de CNPJ, mas mantendo a mesma atividade empresarial, eu venho a pedir recuperação judicial dela. Será que eu posso? Veja bem, às vezes você vai pensar assim, não, porque quando ela saiu daqui, ela se torna uma nova empresa, é um novo, exemplo, CNPJ, é um novo registro, é um novo nome, então não existe o prazo de 2 anos que deve ser cumprido de acordo com o artigo 48. Pois é, mas até o STJ já diz o seguinte: olha, ainda que uma empresa deixe um grupo econômico e passe a integrar outro, ou tenha o seu ativo vendido para outra pessoa, esse prazo que ela exerceu quanto às suas atividades anteriores, isso aí conta como prazo de 2 anos, tá? Então não é porque ela foi registrada como outra empresa, como outro CNPJ ou outro registro lá na junta comercial, que esse prazo que ela exerceu as atividades dela para trás é simplesmente desprezado. Não. Se ela manter a mesma atividade, se ela tiver os mesmos clientes, exemplo, o simples fato dela mudar de dono, dela mudar por exemplo, sua nomenclatura, sua razão social, não faz com que ela perca, simplesmente zere esse prazo ou esse tempo anterior de atividade que ela tem, tá? Então, nesse caso, já decidiu o STJ, inclusive, que esses 15 anos aqui vão contar, tá? Então, eu vou preencher os 2 anos que me é exigido no artigo 48, certo? Outra questão interessante diz respeito ao produtor rural. Nós sabemos que o produtor rural ele pode requerer recuperação judicial, certo? E aí a grande questão é, quando é que o produtor rural pode pedir recuperação judicial? Quando ele for inscrito na junta comercial, certo?
Agora pensem bem comigo. Um produtor rural está em dificuldade financeira. Ele vai e pensa, poxa, só a recuperação judicial agora salva a minha atividade. Então ele vai lá, corre e faz o seu registro como empresário rural. Ele terá que aguardar 2 anos para poder pedir recuperação judicial, sendo que ele já exercia a sua atividade rural há, imaginemos, 20 anos? Não, não é. Não é necessário ele esperar também esses 2 anos. Tá? O produtor rural, basta que ele seja inscrito como empresário rural e provar que ele exerce as suas atividades há mais de 2 anos, seja ela registrada ou não, para que ele venha a requerer recuperação judicial. Tá? Então, para o empresário rural, o que é um requisito intrínseco é que ele tem que ser registrado como empresário rural. Tá? Se ele conseguir provar que ele já exerce essa atividade dele há bastante tempo, há um prazo superior a 2 anos, basta ele provar o registro, a inscrição como empresário rural, e que ele exerce essa atividade há mais de 2 anos. Ou seja, não é preciso que o empresário exerça suas atividades como empresário rural há pelo menos 2 anos para que ele venha a requerer a recuperação judicial. Tá? Então é uma outra exceçãozinha aí que a jurisprudência também dá respaldo a essa questão aqui. Então seriam as exceções à regra. Tá? Seriam as 2 exceções que eu poderia trazer aqui para vocês, de quando esse requisito de 2 anos não necessariamente precisa ser cumprido, certo? Então, esse requisito inicial eu gostaria de trazer com vocês. Então, primeiro, eu tenho que exercer a minha atividade de forma regular há pelo menos 2 anos, certo? O que mais? Olha só, o segundo requisito trazido pelo 48. Eu não posso ter pedido recuperação judicial nos 5 anos anteriores. Porque imaginem vocês, minha empresa passa por dificuldade financeira, eu peço recuperação judicial. Beleza, pedi recuperação, terminei uma recuperação judicial. Logo na primeira dificuldade financeira eu já peço outra, e peço outra, e peço outra, e peço outra. Ora, a recuperação judicial ela é aplicada a situações que não podem ser corriqueiras. Não é qualquer crisezinha que eu simplesmente vou lá e pedir recuperação judicial. Não, eu não posso pedir isso constantemente, tá? Então, deve ser respeitado um intervalo de pelo menos 5 anos entre o fim de uma recuperação judicial e o início de outra, tá? Então, o empresário ele tem que respeitar esse prazo de 5 anos entre o fim de um pedido de recuperação judicial, tá? Entre o fim de um processo de recuperação judicial e o início de outro, certo? Eu não posso também ter como sócio ou ter como administrador alguém que já foi condenado por crime falimentar. A gente vai estar inclusive mais à frente. Mas a Lei 11.101, ela traz algumas atitudes, alguns atos que são considerados como crime falimentares. Eu vou exemplificar um aqui para vocês. Eu pego o patrimônio da empresa e coloco e transfiro para o meu nome. Eu, João, tenho uma empresa, tenho uma sociedade empresarial, e eu pego o patrimônio dessa empresa e transfiro para o meu nome, sem, obviamente, registro nenhum. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou desfalcando o patrimônio da minha empresa. De uma certa forma, eu estou prejudicando os meus credores, porque se um dia eu não pagá-los, eu simplesmente peguei patrimônio da empresa e transferi para o meu nome. A gente chama isso de confusão patrimonial, Quando o sujeito pega patrimônio da empresa, passa para o próprio nome, ou pega bens pessoais e passa para o nome da empresa, sem que isso seja feito da maneira regular. Então, quando eu faço isso, quando eu pego, por exemplo, o patrimônio da empresa e passo para o meu nome, eu estou cometendo um ato que pode ser considerado como crime falimentar. E se eu fui condenado por crime falimentar, futuramente eu não posso pedir recuperação judicial, porque eu fui condenado anteriormente por crime falimentar. É claro que essa condenação não vai ser eterna, Vocês que já são aí especialistas em direito penal, vocês sabem que todo crime que a pessoa pratica, os efeitos desse crime eles não serão eternos. Ele pode, por exemplo, pedir a reabilitação e cessar todos os efeitos de uma sentença penal, Mas voltemos ao assunto aqui, voltamos para o mundo do direito empresarial.
Se eu fui condenado por crime falimentar e não estou reabilitado penalmente, eu não posso pedir recuperação judicial se eu for o empresário ou se eu for o administrador de uma determinada sociedade empresarial. Então vocês aí futuramente, quando forem assessorar juridicamente uma sociedade empresarial ou um empresário, tomem muito cuidado, tá? Oriente o seu cliente a não contratar alguém que já foi condenado por crime falimentar, ou se foi condenado que ainda não está reabilitado. Por quê? Se na sua empresa você tiver um sócio que já foi condenado por crime falimentar, ou tiver um administrador lá, um gerente, sei lá, alguém que exerce um cargo de administração nessa empresa, que já foi condenado por crime falimentar, você não pode pedir recuperação judicial por conta disso, tá? Então, observe o currículo do administrador que você está contratando para a sua empresa, porque do contrário você pode ter muita dor de cabeça. Vai que uma hora você precisa de uma recuperação judicial. A presença desse sujeito no quadro de administrativo da sua empresa simplesmente vai inviabilizar, tá, a sua recuperação judicial, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Bastante cuidado com isso, certo? Então, basicamente são os requisitos do artigo 48 que terá que ser preenchido para que o empresário venha a pedir recuperação judicial. Lembrando que todos esses requisitos que eu tratei aqui com vocês, eles são cumulativos, tá? Cumulativos. Então eu tenho que preencher todas essas condições para que eu venha a requerer recuperação judicial. Ou seja, mais de 2 anos de atividade, menos de 5 anos como beneficiário de recuperação judicial e não ter sócio ou administrador falido, tá? Atenção nisso aí, certo? Outra questão interessante, quem é que pode pedir recuperação judicial? Imagina a seguinte situação, eu sou o fornecedor, eu forneço para um supermercado, exemplo, e eu estou vendo que esse supermercado não está me pagando, não está pagando outros fornecedores, e eu vejo que ele está numa crise. Só que eu sei que esse mercado está passando somente por um momento ruim, em que eu sei que esse mercado em algum momento ele vai se reabilitar. E aí eu entendo que a melhor opção para esse empresário é ingressar com pedido de recuperação judicial, porque primeiro que eu entendo que esse mercado ele vai se reerguer, segundo que eu até concordo com isso, né? Se ele pedir recuperação judicial, eu topo aceitar a recuperação. Será que eu, fornecedor, posso pedir recuperação judicial para esse empresário devedor? Será? Não pode. Gente, somente o devedor é quem pode requerer recuperação judicial. Somente o devedor. Somente o devedor pode pedir recuperação judicial. É a lição que o artigo 49 vai nos trazer. Olha aí o seu 49. Somente o devedor poderá pedir recuperação judicial. Professor, e se o devedor morrer? Alguém pode pedir recuperação judicial por ele? Sim. O cônjuge sobrevivente, os herdeiros, até o inventariante, eles podem pedir recuperação em nome do empresário, né? Então imagine o empresário, o dono do estabelecimento, ele vem a falecer e aquela empresa ela está em crise econômico-financeira. Alguém pode pedir recuperação judicial para ela? Sim, tá? Cônjuge, os herdeiros, o inventariante e até o tal do sócio remanescente. Quem é o sócio remanescente? É o sócio que sobreviveu. Era uma sociedade empresarial, né? 2 pessoas, um morreu. O que sobrou pode pedir recuperação judicial em nome da empresa? Sim, positivo. Pode sim, ok? Agora uma questão bacana, que inclusive é uma lição trazida pelo professor Rabulhou Coelho, é uma questão dessa expressão do artigo 49, que está aí, que fala que pode pedir recuperação judicial chamados sócios remanescentes. Imagine vocês a seguinte situação, uma sociedade empresarial, ela tem 5 sócios. Certo? 5 sócios.
essa sociedade empresarial, ela tem uma empresa X e essa empresa entra em crise, né? E aí os sócios começam a debater entre eles. Pô, a gente pede recuperação, pede, não pede, pede, não pede. Vamos imaginar que 3 sejam a favor de pedir recuperação judicial e 2 não. Ou vice-versa, 3 querem, 2 não querem. Essa empresa vai pedir recuperação ou não? O que vai definir primeiramente essa situação é o estatuto da empresa, tá? É o contrato social dela. Então lá no contrato social é bom que exista essa deliberação, ou seja, para que essa sociedade empresarial peça a recuperação judicial, é necessário a anuência de quantos desses 5 sócios? Maioria simples? Maioria absoluta? Todos? Quantos? Então, no início, quem vai definir isso aí é o estatuto, tá? E aí vamos imaginar que essa empresa diga assim, ó, tem que ser todo mundo, tá? Dos 5 sócios, somente a anuência de todos faz com que a empresa possa pedir recuperação judicial. Ou seja, precisaria de totalidade, 100%. Mas vamos imaginar que só 3 são a favor. 3 são a favor e 2 são contra. A princípio não teria como pedir recuperação judicial, né? Pois é. Mas se esses 3 aqui, segundo a lição do professor Fábio Ulloa, sócios remanescentes, são os que sobraram, ou seja, são aqueles que não concordaram com o pedido de recuperação judicial, eles podem ingressar com um pedido e dizer para o juiz, olha, a empresa está em dificuldade financeira, nós precisamos pedir recuperação judicial, só que, no entanto, nós precisamos da anuência de todos os sócios, mas 2 não concordam. Ou que fossem 1 a favor e 4 contra, que seja isso, esse 1 aqui, ele vai até o juiz e fala, ó, se a empresa tal não pedir recuperação judicial, a gente não tem salvação. E os 4 sócios não estão irredutíveis, eles não querem. Será que o juiz poderia suprir a negativa desses 4 aqui? Atenção, se o juiz entender que sim, que realmente a única chance daquela empresa se reerguer é pedindo recuperação judicial, o juiz pode autorizar o início da ação judicial da recuperação. Olha que negócio louco. Só que para isso, repito, esse 1 aqui que ingressou com a ação, ele deve provar para o juiz que a empresa passa por crise econômico-financeira e que somente a recuperação judicial é capaz de fazer com que essa empresa saia desse momento turbulento que ela vive, tá? Então, seria uma situação interessante, onde dentro de uma sociedade empresarial, mesmo que a maioria dos sócios não concordem, o chamado sócio remanescente ou sócios remanescentes, né? E quando eu falo remanescente é aquele que sobrou, ele pode pedir recuperação judicial, tá? Mesmo com a não anuência dos demais, tá? Isso aí é um exemplo que o professor Fábio Ulloa fala, certo? E para fechar esse nosso primeiro vídeo, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: quais são os créditos que podem entrar numa recuperação judicial? Quais os créditos? Observem aí, artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Ou seja, esse artigo basicamente quer dizer o seguinte: todos os créditos, tudo aquilo que o devedor deve, o que já venceu e o que ainda vai vencer no momento em que ele entra com a recuperação judicial, pode entrar no processo. Então, olha só, aqui, ó, ele ingressa com a ação. Aqui já há algo que já venceu e aqui estão obrigações a vencer. Tanto essas dívidas aqui quanto essas, elas podem entrar na recuperação judicial, tá? Desde que elas tenham sido firmadas antes, tá? Então imagine que uma empresa ela deve determinada pessoa, né? E ela ingressa com a recuperação judicial. O que ela deve, que já venceu, e o que ainda vai vencer, ingressa na recuperação judicial. Agora, o que não pode entrar na recuperação judicial são obrigações contraídas após o ingresso da ação, né? Então, aquela dívida que o empresário fez após ele pedir recuperação judicial,
que foi constituído após o pedido de recuperação judicial, esse não pode entrar, tá? Mas os que foram constituídos antes, que já venceram ou que ainda vão vencer, esses podem ingressar, tá, numa ação de recuperação judicial, certo? E aí, eu convido você a analisar comigo aqui o parágrafo 3º do 49. Esse parágrafo, ele é importantíssimo no nosso estudo. E, inclusive, ele tem sido bastante noticiado, né? Eu não sei se vocês aí têm acompanhado que existe no momento, né, uma empresa aérea que, em crise econômico-financeira, ela ingressou com pedido de recuperação judicial, certo? Empresa aérea famosíssima aí. E aí o que acontece? Tem se divulgado notícias aí que os credores dessa empresa aérea, elas têm tentado recuperar os aviões que ela locou ou que ela vendeu para essa empresa aérea. E pensando nessas situações, não especificamente de uma empresa aérea, mas qualquer empresa que se situe nesse patamar, a lei criou algumas considerações interessantes. O parágrafo 3º do 49, ele traz uma regra bem interessante. Ele fala assim, aqueles bens que foram adquiridos pelo devedor através de alienação fiduciária, arrendamento mercantil e compra e venda com cláusula de irretratabilidade, ou seja, o negócio não pode ser desfeito, essas dívidas não entram na recuperação judicial. Não pode entrar. Então pensem comigo aqui. A alienação fiduciária e o arrendamento mercantil é a principal forma que as empresas hoje têm, por exemplo, de adquirir veículos, né? É até comum nós aqui, quando a gente vai comprar o nosso veículo, geralmente a gente fala assim, vou financiar um veículo. Quando você financia um veículo, né, você normalmente faz um contrato ou de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil, né? Vocês já estudaram isso lá em Direito das Obrigações, em contratos, né? Não sei exatamente qual o Direito Civil que vocês estudaram isso, mas basicamente a alienação fiduciária eu compro um veículo, esse veículo é meu, só que ele fica como garantia da dívida, ou seja, não paguei, o que o banco vai fazer? Toma o veículo, né? O arrendamento mercantil funciona assim, aluga-se o bem para mim, e eu vou pagando o aluguel daquele bem durante alguns anos, ou durante algum tempo. Ao final desse contrato de aluguel, se eu pagar um valor extra, eu fico com o bem. O bem não é meu, eu estou alugando esse bem. Mas depois de muito tempo de aluguel, depois de muito tempo usando aquele bem, se ao final eu pagar um valor extra, além do aluguel, eu posso ficar definitivamente com esse bem. Em linhas gerais, é isso que diz esses dois modalidades de contrato aqui. E aí tem um negócio bacana. Eu não posso incluir essas dívidas no plano de recuperação judicial. Então imaginem vocês a situação que está essa empresa aérea. A maior dívida da maior parcela de dívidas que ela tem é justamente com aviões e peças de aviões que ela comprou ou que ela fez o contrato. A maioria desses contratos é por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, certo? E essas prestações que estão em atraso, ela não pode incluir no plano de recuperação judicial. Não pode. Ou seja, ela tem que continuar pagando essas prestações, né? Imagine vocês, eu vou pegar outro exemplo aqui, uma transportadora, né, que usa caminhões, que usa transporte de grãos, ela compra aí 30 caminhões, né? E aí vai chegar um determinado momento em que ela não consegue mais pagar a parcela desses caminhões. As parcelas desses caminhões, se ela vier pedir recuperação judicial, ela não pode incluir na ação de recuperação judicial.
Aí vocês podem pensar assim, fala, mas bora aí, então não resolve esse negócio de recuperação judicial, porque em determinadas situações, como empresas aéreas, como empresas, por exemplo, que trabalham com caminhões, se a parcela desses bens for uma das dívidas que mais onera essa empresa, e eu não puder colocar essas parcelas no plano de recuperação, então não compensa. Para que vai servir eu colocar isso no meu plano de recuperação judicial, se eu não vou poder incluí-las no meu plano de renegociação? Fica um negócio meio vazio, né? Mas aí o legislador veio e disse o seguinte: tudo bem, você não pode colocar essas parcelas aqui, esses contratos aqui, na recuperação judicial. Contudo, vocês vão lembrar da aula passada. Quando eu ingresso por recuperação judicial, o que o juiz faz? Lá baseado no que a gente já estudou. Vocês lembram da suspensão das ações? Pois é, vocês lembram que quando o devedor ingressa com pedido de recuperação judicial, o que o juiz faz? Suspende todas as execuções e demais ações pelo prazo de 180 dias. Lembra disso? Pois é o que vai acontecer aqui. Tudo bem. Eu não posso incluir essas parcelas no plano de recuperação judicial. Mas, no entanto, a partir do momento em que eu entro com recuperação judicial, se essas parcelas estão em atraso, o que o banco provavelmente vai fazer? Ele vai querer tomar esses bens que estão com as parcelas em atraso. Só que quando ele ingressar com essa ação, para tentar tomar esse bem que está com a parcela atrasada, o que vai acontecer? Essa ação de retomada do bem, ela não vai prosperar. Por quê? Ela estará suspensa pelo prazo de 180 dias. Então, o que vem acontecendo com essa empresa aérea? Ela está devendo o banco, ela está devendo outras empresas desses aviões que ela comprou por alienação fiduciária e arrendamento mercantil, certo? Ela comprou esses aviões, ela comprou parte de aviões e ela não está pagando esses aviões. Ela pode pegar essa dívida e jogar no plano de recuperação judicial? Não pode. Mas ela está devendo a esse pessoal há muito tempo. Então, o que essas empresas vêm tentando? Pegar os aviões de volta, pegar parte dos aviões de volta, certo? Só que como essa empresa aérea já ingressou com um pedido de recuperação judicial, essas tentativas de retomada de peças, essas tentativas de retomada dos aviões, elas têm sido frustradas. Por quê? Porque essas retomadas elas só podem acontecer por ações judiciais, certo? Elas só podem acontecer por ações judiciais. E durante 180 dias, a partir do momento em que ingressar com o pedido de recuperação judicial e o juiz deferir o início dessa recuperação judicial, todas essas tentativas de retomadas feitas a partir de ações judiciais, elas estão suspensas, tá? Elas estão suspensas. Eu até acompanhei alguns casos onde o juiz, no primeiro momento, até concedeu uma ordem judicial para que esses aviões voltassem para os bancos ou os donos deles, né? Através desses contratos aqui, mas posteriormente essas decisões elas foram modificadas, elas foram revertidas, tá? Então, resumindo, o artigo 49, parágrafo 3º, as dívidas que eu tenho, as prestações que eu tenho com contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil não são créditos que fazem parte da falência, certo? Eu não posso incluir. Contudo, o devedor não será prejudicado. Por quê? Imaginem vocês que a empresa aérea, que já está em dificuldade financeira, ainda perdeu os aviões ainda. Imagine aquela empresa que trabalha com caminhões vier perder esses caminhões. O que já está ruim vai piorar ainda mais. Ou seja, para que isso não aconteça, durante 180 dias, tá, o juiz vai suspender essas ações. Ou seja, olha só o que acontece, o cenário. Eu não estou pagando as prestações, eu não incluo essas dívidas no plano de recuperação, mas, no entanto, eu mesmo assim eu não vou perder esses bens, tá? Porque eles são essenciais. E aí é capital isso aqui. Eu tenho que provar que esses bens aqui são capitais, ou seja, que esses bens são essenciais à continuação da atividade empresarial, tá? Uma empresa de avião sem avião não funciona. Uma empresa de transportadora de grãos sem caminhões não funciona. Então, se eu perder esses bens, o que era ruim vai piorar, ou seja,
ao invés de recuperar judicialmente, eu vou falir, tá? Então, por isso que criou-se essa regra aqui dos 180 dias, certo? Então, durante 180 dias, ainda que essas dívidas não sejam inclusas no plano de recuperação judicial, eu não posso sofrer busca e apreensão, tá? Eu não vou poder perder esses meus bens, ok? Então, essas dívidas, elas não fazem parte do plano de recuperação judicial, ok? Próximo vídeo, nós continuamos os nossos estudos, ok? Até agora.